Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês neste dia, nessa terça-feira. Quero continuar estudando com vocês o livro de João, o quarto evangelho. Hoje, nesse capítulo 4, nós vamos ver Jesus encontra uma mulher samaritana num poço, né? E oferece a ela a água da vida. E muitos samaritanos daquela vila onde a mulher vivia creram em Jesus por conta do testemunho daquela mulher. Eles creram na palavra que aquela mulher contou a eles, o que Jesus havia revelado a ela. E nesse mesmo capítulo nós vamos ver Jesus curando o filho de um oficial do governo lá em Cafarnaum. Então, Jesus, ele deixou a Judéia em direção à Galiléia por conta de uma discussão que estava havendo, uma disputa, né, de popularidade entre os discípulos de Jesus e os discípulos de João. Então, ele para ali em Sicar, ao lado de um poço, para aguardar os discípulos que tinham ido até a cidade comprar alimentos. E ali, uma mulher samaritana, o texto fala que era a pecadora em Sicar. Ela vai até o poço buscar água. E Jesus pede à mulher um pouco de água, né? E essa mulher teve uma reação assim, de admiração, falando para Jesus por que ele, sendo judeu, estava falando com ela, uma samaritana, porque naquela época os judeus eles tinham uma certa adversidade com os samaritanos e vice-versa. Então Jesus fala para aquela mulher sobre a água líquida e sobre a água viva. A água líquida é a que deveria ser bebida, né? Frequentemente. Mas a água viva, se ela bebesse da água viva, essa água viva se tornaria dentro dela uma fonte eterna, assim como quando eu e você bebemos dessa água viva, que é Jesus. Essa água viva vai se tornar dentro de mim e de você, como Jesus falou para aquela samaritana, uma fonte eterna a jorrar dentro de nós. E a mulher teve uma reação assim, né? Falou para Jesus: como que ele pode conseguir essa água se ele não tinha uma corda, não tinha um balde para tirar a água do poço? Aí ele fala assim, que ela pergunta assim: por acaso você é maior do que o patriarca Jacó? E Jesus fala para aquela mulher que ele poderia dar a ela a água viva se ela pedisse, né? Aí ela fala que ela deseja esse tipo de água. Ela fala para Jesus que ela deseja esse tipo de água. Está no capítulo 4, no versículo 15, que eu quero ler para vocês. A mulher falou assim para Jesus: Senhor, dê-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Aí Jesus questiona ela e fala para ela para que ela vá buscar fala para ela assim, né? Pergunta sobre o marido dela. E aí ela fala, Jesus diz para ela que ela não tem marido, mas que ela já tinha tido 5 maridos. E que agora ela vivia com um homem que ela também não era casada. E a mulher tenta mudar de assunto, né? Fala para Jesus assim: vejo que tu és profeta. E aí ela fala assim para Jesus: nossos pais adoram neste monte. E vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aí Jesus esclarece aquela mulher. Jesus diz que a verdadeira adoração não se refere a onde
nem lugar, mas como é feita a adoração. E ela ensina a mulher que Deus deve ser adorado em espírito e em verdade. Aí nós vemos ali a mulher, ela se converte, ela reconhece Jesus como o Messias. Nesse interim chegam os discípulos de Jesus, que tinham ido até a cidade comprar comida, e eles ficam espantados por ver Jesus falando com uma mulher imoral, né? Uma mulher samaritana. E Jesus fala sobre a fidelidade da mulher samaritana, que demonstrou fé e falou com os discípulos que ela demonstrou crer em Jesus, né? E essa mulher, ela retorna à cidade de Sicar e ela testemunha para toda a cidade a respeito de Jesus. E Jesus, ele usa essa mulher como um modelo para os discípulos, no que diz respeito a ganhar almas, a evangelizar. E ele fala sobre o alimento real. Quando os discípulos, eles insistem com Jesus para que ele coma, aí Jesus fala para os discípulos que a comida dele é fazer a vontade de Deus. Ele fala sobre a ceifa do campo, ele dá exemplos. E ele fala que os campos estão cheios de almas humanas que já estão maduros para a colheita, né? E fala para os discípulos sobre os frutos da mulher samaritana, que com a insistência dela, muitas pessoas daquela cidade concordaram em ouvir o Salvador e creram nele. E aí, logo em seguida, nós vemos um oficial, né, do governo, pedindo a Jesus, implorando que Jesus curasse o filho dele, o garoto, que era filho desse oficial. Ele suplica ao Senhor Jesus. E Jesus, ele faz um lamento, sabe? Quando ele vê que o povo exige que ele opere milagres para que eles possam crer, né? Eles queriam ver para crer. Quando a Bíblia manda nós crermos, mesmo que você não esteja vendo. E o pai daquele garoto continuou insistindo com Jesus para que ele curasse o garoto. E aí Jesus diz para aquele oficial, faz a ele uma promessa, que o garoto vai viver. E esse garoto foi restaurado fisicamente. E toda a família desse oficial se renderam ao Senhor Jesus, foram salvos, alcançados pelo Senhor Jesus. E eu quero frisar aqui para vocês a história desse oficial do rei. Aí ele fala assim no versículo 49, o oficial do rei diz assim para Jesus, Senhor, vem antes que o meu filho morra. Aí Jesus responde, pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem, o oficial, ele confiou, ele creu na palavra de Jesus e ele partiu. E a história conta que, estando ele ainda a caminho, os seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino já estava vivo ainda. E quando ele perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles disseram que a febre havia deixado um dia anterior, a 1 hora da tarde. Então o pai desse menino, ele constatou que foi exatamente a hora em que Jesus havia dito a ele que o seu filho continuaria vivo. Então assim todos creram, ele e todos os da sua casa. E aí o texto fala que este foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Então, você e eu também vamos crer no poder desta palavra, que é viva, operante, eficaz. É essa água viva que Jesus falou para a samaritana, que se ela bebesse daquela água, nunca mais ela teria sede, que essa água seria uma fonte de vida dentro dela. Eu oro pedindo ao Senhor que essa água viva, que essa palavra escrita,
possa jorrar no seu coração quando você lê-la, quando você orar, invocar o nome do Senhor Jesus como aquele oficial suplicou, invocou, pediu. Assim, temos que estar nós na presença de Deus, clamando ao Senhor pela presença dEle, para que Ele sacie a nossa sede, a nossa fome espiritual, em nome de Jesus Cristo, amém? Deus te abençoe, não deixe de entrar no canal, não deixe de clicar, não deixe de ler, de estudar capítulo 4 de João, amém? Deus abençoe seu dia.